Saudações a todos os companheiros, a todas as companheiras ligados aqui no canal Sem Censura. Hoje o nosso espaço aqui no YouTube vai abordar uma análise crítica sobre um livro de fundamental relevância para que possamos compreender a sociedade brasileira de um modo mais amplo. A complexidade das camadas sociais aqui no Brasil, ela é objeto de estudo, principalmente de sociólogos renomados. E um desses sociólogos, que particularmente eu acho que é brilhante, é o Gessé Souza. E o Gessé Souza, ele publicou um livro chamado A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato. Por que eu estou falando com os navegantes, os amigos navegantes, sobre esse livro? Porque simplesmente o Gessé Souza ele realizou uma radiografia a respeito das classes sociais brasileiras. E o que torna o livro mais magnífico, do meu ponto de vista, é que ele buscou na Constituição Histórica o porquê que a elite brasileira tem esse comportamento. Obviamente que ele classificou a elite brasileira como a elite do atraso. E só para acrescentar um detalhe importante, por que elite do atraso? Porque em minha concepção, esse título se tornou muito nítido o quanto que a classe social brasileira mais abastada, ela, infelizmente, ela não se alegra quando percebe que determinados governos estão promovendo a transformação social, a ascensão das classes mais populares. Haja vista que a elite do atraso promoveu um golpe de Estado no Brasil recentemente. E não devemos falar que foi um golpe parlamentar. Foi sim, mas não só um golpe parlamentar, porque por trás daqueles parlamentares completamente corruptos, nós tivemos uma mídia que patrocinou o golpe. Então essa elite do atraso, ela não se contenta com o pobre na universidade, ela não se contenta com o pobre viajando de avião, ela não se contenta com a ascensão, sobretudo, das camadas mais humildes. E é do atraso mesmo, porque se você tem um país onde todas as camadas sociais conseguem angariar uma situação melhor, todos sairão mais felizes. Mas aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, o que essa elite propõe é que aconteça, sobretudo, a concentração de renda. E alguns temas que eu gostaria de trazer para os amigos navegantes é um detalhe muito importante que o Gessé aborda em seu livro, é a questão da escravidão. Ele buscou nos traços escravocratas que mancham as páginas da nossa história uma relação com os dias atuais, né? E o interessante é que, obviamente, que hoje nós não temos açoite, nós não temos o tronco, mas a escravidão continua. A escravidão hoje, ela parte mais para a questão simbólica, a questão das ideias, repetindo uma mentira várias vezes, tal como aconteceu na administração alemã de Adolf Hitler, para que a população acredite em tal mentira. E essa foi a estratégia, amigos navegantes, sobretudo das manifestações que culminaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff. Uma mentira falada várias vezes, falava-se
que a única forma de acabar com a corrupção no Brasil era retirar o PT do poder. Então, aquelas pessoas que se vestiram de amarelo, colocaram a camisa amarela. Interessante que no livro Gessé associa a camisa amarela com as camisas negras que apoiou o movimento de Mussolini na Itália, que apoiou o fascismo italiano. Então, o detalhe fundamental aí é que a mídia, quando nós falamos de Globo, que a Globo lidera, obviamente, como a maior emissora de televisão do país. Mas nós temos outros meios de comunicação que estão em consonância com os interesses da Rede Globo. E o que eu acho mais fascinante aí é o seguinte: quando a Globo transmite notícias sobre os casos de corrupção, a Globo age, num termo que eu achei fascinante do Gessé Souza, a Globo assume uma atitude de virgem no cabaré. Por que virgem no cabaré? A Globo assume a posição como se ela não tivesse culpa nenhuma, como se ela não estivesse envolvida também em nenhum caso de corrupção. A Globo, em todos os momentos, ela esteve atrelada a casos ilícitos, a corrupção, a tentativa de aniquilar com o sistema financeiro nos governos do PT. Então, a Virgem no Cabaré é um termo fascinante para mostrar que a Globo, ela hoje passa uma de moralista, na verdade é um moralismo sem moral, porque não existe argumento algum para explicar o fato de que a Globo, em toda a sua história, sempre se envolveu em casos de corrupção, e ela tenta passar a imagem de que não tem nada a ver com a corrupção. E um detalhe muito importante é que, através das notícias vinculadas pelas emissoras de televisão, pela rede golpista, ela acaba formando o que nós chamamos de imbecil perfeito. Por que o Gessé utilizou esse termo, imbecil perfeito, para classificar determinados grupos e determinadas classes sociais? Porque eles são alienados, eles recebem informações completamente fora do normal, a ponto de defender a privatização da Petrobras, a ponto de entregar riquezas nacionais ao mercado financeiro, aos grandes capitalistas do mercado financeiro. E isso é alarmante, né? Porque pegar uma empresa como a Petrobras, que gera milhões e milhões de lucro, entregar para meia dúzia de pessoas, sendo que essa empresa pertence a mais de 210 milhões de pessoas, de habitantes. A Petrobras deveria ser utilizada, sobretudo, para desenvolver a educação, a saúde e fazer com que a sociedade brasileira tenha uma qualidade de vida. Mas qual é a estratégia da Rede Globo? É vincular diversas vezes que a única forma de acabar com a corrupção da Petrobras é promover a privatização. Por isso que nas manifestações de 2014, 2015, que teve o fim trágico que foi o processo do golpismo, eu via pessoas nas ruas vestidas de amarelo pedindo a privatização da Petrobras. São chamados imbecis perfeitos, né? Porque também pediam a ditadura militar, ou seja, como forma de acabar com a corrupção, essas pessoas defendiam movimentos completamente impensáveis, né? Fora da realidade brasileira. Então, meus amigos, caros navegantes,
Um detalhe interessante, fundamental do livro do Gessé, também diz respeito à Operação Lava Jato. Os amigos navegantes não acham estranho o fato de que os tucanos não sejam presos? Os PMDBistas não sejam presos? Quando daquela população vestida de amarelo foi às ruas pedir o fim da corrupção, na verdade eles não estavam protestando contra a corrupção. Eles estavam tão alienados que o objetivo ali era protestar contra a presidente Dilma Rousseff, eleita democraticamente com mais de 53 milhões de votos. Então o objetivo não era a corrupção, e sim tirar uma presidente eleita pelo povo da presidência. Porque qual é o argumento do Gessé Souza? Se o problema era a corrupção, hoje nós deveríamos ter um panelaço muito mais ensurdecedor. E simplesmente aquelas pessoas que foram às ruas, hoje elas estão caladas. Qual é a explicação para isso? Se o problema é a corrupção, hoje as ruas deveriam estar completamente tomadas. E a revolta deveria acontecer. Porque nós estamos vendo Aécio Neves solto e nada acontece. Nós estamos vendo Romero Jucá, que ontem foi absolvido porque não deu tempo de apurar os fatos. Só voltando um pouquinho aí na questão do Aécio. Ontem a Procuradoria-Geral da República concedeu mais 60 dias para que aquele verme apresente a sua defesa no caso da JBS. Nós estamos vendo casos alarmantes de corrupção. O José Serra também sendo protegido pela imprensa. Então o problema, meus amigos, não era a corrupção. O problema era o PT. Por isso que aconteceram aqueles movimentos. Então, uma crítica que também é feita nesse brilhante livro do Gessé é a questão da sociedade patriarcal e também do patrimonialismo. O Gessé Souza ele criticou muito o livro Casagrande e Senzala, do Gilberto Freire. Por que houve essa crítica ao livro do Freire? Simplesmente, meus amigos, é um livro importante, sem sombra de dúvidas. Eu estudei sobre esse livro na faculdade. Li também tal livro e acho que é muito relevante para que nós possamos entender o cotidiano dos escravos ali na senzala. Tudo que eles estavam passando, tudo que eles passavam. Agora, um grande detalhe aí, alvo de muitas críticas, é que o Freire ele tenta abordar a ideia de que havia uma harmonia entre as etnias. Nós aqui não vamos usar o termo raça, porque para mim, particularmente, não existe raça. Raça branca, raça negra, raça indígena. O que existe é a raça humana. E ponto. Nós vamos utilizar aqui o termo etnia. Então, o que o Gilberto Freire ele falava? Que o branco, lá da Casa Grande, ele tinha sim uma relação harmoniosa com o negro da senzala. Então, isso não gerava conflitos. É uma inverdade. Por que é uma inverdade? Porque nós tivemos sim diversos movimentos de luta dos negros escravizados, onde os quilombos eram formados, onde a resistência através da capoeira era algo visível ali na senzala. Então nós tínhamos assim uma resistência, eles não viviam harmonicamente, pelo contrário, né? Então aquela passividade de Gilberto Freire, que também chegou para um outro pensador que é o Sérgio Buarque, que afirma
a existência do homem cordial, aquele homem que vai receber os portugueses de braços abertos, que vai aceitar o processo de colonização sem oferecer nenhum tipo de resistência. Isso fez com que na sociedade atual, sociedade brasileira atual, o povo aceite tudo de uma maneira pacífica. E não é bem assim. Nós sabemos que o povo brasileiro é um povo de luta, é um povo de raça, é o único povo, isso aí eu tenho um orgulho muito grande de dizer, é o único povo na face da terra onde o sangue, existe uma mistura de negro que veio ser escravizado aqui no nosso país, dos brancos europeus que vieram colonizar e da população indígena que aqui estava. Então, não é aquela questão de homem cordial, o homem que aceita tudo, o homem que fica de joelhos para a política norte-americana, nada disso. O que existe são pessoas firmes, pessoas conscientes e pessoas que sabem lutar pelos seus direitos. E só para encerrar, eu gostaria de falar da Operação Lava Jato e também a questão do impacto da Rede Globo na sociedade brasileira. Até eu gostaria de ler um trecho do livro para os amigos navegantes, e a questão que eu quero frisar aí é a parcialidade do Moro e a seletividade na apuração dos fatos. Por que isso? É inexplicável, e o mundo inteiro está questionando a postura do Sérgio Moro, esse juiz parcial de Curitiba. Por que ele está sendo muito contestado? Primeiro, a condução coercitiva, que não deveria ter acontecido. Segundo, o vazamento para a imprensa da escuta telefônica de uma presidente eleita pelo povo. Isso é inadmissível. Se o Brasil fosse um país sério, esse merda, desculpa o termo, esse lixo deveria estar preso e não trabalhando dessa maneira. Então, meus amigos navegantes, eu gostaria de ler, para encerrar, um trecho do livro do Gessé, que eu acho que é de fundamental importância para que nós possamos entender a questão do domínio que a Rede Globo exerce no nosso país ao longo da nossa história. Aí fala o seguinte, meus amigos. A Globo é a mídia por excelência que fez reverberar na população indefesa o pacto antipopular que reconstruímos neste livro. O que foi produzido pelos intelectuais na construção da oposição entre o mercado divinizado e Estado demonizado, quando ocupado por líderes populares, foi a guia da Rede Globo e do jornal que existia antes disso, toda vez que fez política. Atacou de modo virulento e ajudou no episódio do suicidamento de Getúlio Vargas. Apoiou o golpe de 64 e se tornou, com prazer e desenvoltura, a voz da ditadura. Também perseguiu Leonel Brizola, como sempre, por dinheiro, e ajudou no desmonte dos CIEPs e dos investimentos em educação popular no Rio de Janeiro. Envolveu-se em fraudes explícitas na apuração de eleições para beneficiar Moreira Franco contra Brizola. Apoiou Fernando Collor de Mello contra Lula, utilizando-se dos recursos mais baixos que um jornalismo de latrina pode usar, com a edição maldosa do debate entre os concorrentes para favorecer Collor. Apoiou a venda e privatização do patrimônio público, enganando seu público no governo FHC, para facilitar o saque do patrimônio da sociedade brasileira. Então, meus amigos, estejamos atentos, e só para lembrar a campanha que a Globo sempre faz no mês de setembro, se eu não me engano, Criança Esperança. Vocês acham mesmo que a Globo, que é contra os programas sociais, como o Bolsa Família, o Bolsa Escola, o ProUni,
que faz com que permite que o pobre seja inserido na universidade, você acha mesmo que a Globo sendo contra todos esse tipo de programa social, a Globo vai promover a inclusão das classes mais desfavorecidas? Vocês acham mesmo? Então, meus amigos, estejam atentos, porque o momento que o Brasil passa é um momento muito sério. A Globo e a Lava Jato somente conseguiram gerar figuras como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é fruto da Lava Jato e quem conluiu com a Rede Globo. A única coisa que eles conseguiram fazer, tentaram fazer o Alckmin, mas ele está patinando. Estão tentando fazer com que o Caldeirão do Hulk, a Lata Velha, também seja candidato, mas será inviável. Estão, sobretudo, tentando fazer com que o Lula fique fora do jogo político, né? Então, meus amigos e minhas amigas, estejamos atentos a esses jornalistas completamente parciais, a esses juízes que pregam moral, mas não tem moral alguma, como o juiz Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. O cara é casado com uma juíza, mas recebe dois auxílios moradias, ou seja, R$ 8.600 só de auxílio moradia. Essa classe que prega a moral, eles são os moralistas sem moral, na verdade, porque enquanto a maioria da população é obrigada a conviver com salário mínimo, ou melhor, a sobreviver com um salário mínimo, eles gozam de privilégios inimagináveis para a grande parte da população brasileira. Estejamos atentos, estejamos sempre buscando pela informação. Se você receber uma notícia no WhatsApp, uma informação, um vídeo no WhatsApp, pesquise antes de compartilhar para saber se realmente é verídica ou se são só especulações ou algo para deturpar a verdadeira democracia que já está sofrendo ataques e mais ataques. E, enfim, essa é a nossa mensagem de hoje. Saudações a todos os companheiros do canal Sem Censura e até a próxima, se Deus quiser.